Olá, alunos! Estamos começando então a unidade 5 da disciplina de Pressupostos Teóricos e Práticos da Gestão Educacional com a professora Jussara Stockmans. E nessa unidade nós vamos falar um pouco sobre as instâncias colegiadas. Professora, a gestão participativa, o que é na gestão escolar? Bom, a gestão participativa, na verdade a palavra já diz, pressupõe, né, a participação de todos os envolvidos da escola, né? Então, das instâncias colegiadas, porque dentro do Sistema Nacional de Educação, né, por ser, como nós já vimos em outros momentos na primeira unidade, estamos numa gestão democrática, né? Então, a participação pressupõe, né, esse direito da cidadania, pressupõe também a participação, então, dos pais, da comunidade em si, né, e no geral, e dos próprios estudantes, bem como dos professores, funcionários, todos os que participam da comunidade escolar. Então, no âmbito da escola, né, essa gestão democrática ela é efetiva nessa organização, nessa sistemática. Então, as decisões elas não serão efetivadas somente a partir da direção e dos professores, mas sim de toda a participação da comunidade educativa. E aí, para que haja essa organização dentro da escola, né, da comunidade educativa, é necessário essas instâncias. Então, nós temos o Conselho Escolar, nós temos a APMF e nós temos o Grêmio Estudantil e também o Conselho de Classe, que é a representatividade maior dos docentes e técnicos da instituição. Professora, a tomada de decisões no interior da escola precisa de um certo poder decisório, né? É necessário uma vontade de compreender isso. Existem estratégias para facilitar essa participação de todos no ambiente escolar? Sim, existem estratégias, assim como vários autores escrevem em relação sobre essa temática, e quero ressaltar a Heloísa Luque, em 1998, ela coloca 5 estratégias. Então, a primeira, na verdade, é identificar as oportunidades, né, que o próprio gestor tem, né, para facilitar as decisões. Então, por exemplo, a instituição tem organizado um evento de festa junina que seja na escola. Então, nesse momento que você tenha toda essa dinâmica do envolvimento de toda a comunidade para esse evento, então você abre discussão, verifica como é que vai articular esse processo desse momento dentro da escola. Então, com a participação dos alunos, dos pais, dos professores, dos funcionários e da comunidade em geral. E o segundo momento que ela, na verdade, ela organiza, ela diz, né, que a segunda estratégia dessa participação é estimular a participação dos membros da comunidade escolar. Então, fazendo, por exemplo, como eu disse da questão da festa junina, você já está estimulando a participação. Então, não força a participação, mas ela vai acontecendo no decorrer do processo. E estabelecer normas de trabalho em equipe e orientar a sua efetivação é a terceira estratégia, né? Então, já flui o processo organizacional. A quarta estratégia é garantir os recursos necessários para apoiar esses esforços de participação. Então, de nada adianta você organizar um grupo para auxiliar na participação, mas se a própria escola e a gestão não der o apoio, tanto de ceder espaço físico, de ceder materiais que são necessários para a efetivação daquele momento do que você está se organizando em grupo, né? E a última estratégia, então, é prover reconhecimento coletivo, né? Então, todos nós gostamos, como seres humanos, gostamos de reconhecimento daquilo que nós fazemos. Então, como processo também de avaliação da própria dinâmica, né? Então, realmente valorizar, estimular, otimizar as pessoas que se envolveram, a comunidade que se envolveu naquele processo. E isso, na verdade, você valorizando as iniciativas que foram efetivadas, você já está impulsionando aquela comunidade escolar para se envolver num outro momento que for necessário. Professor, o que são as instâncias colegiadas no âmbito da escola? Certo. Então, as instâncias colegiadas no âmbito da escola, elas estão organizadas de uma forma mais sistemática, né? Nós temos toda uma organização, uma orientação também nacional e uma organização estadual em relação a essa organização dentro da escola, que são o Conselho Escolar, que é o órgão maior, daí nós temos a APMF, que é a Associação de Pais, Mestres e Funcionários,
Nós temos também o Grêmio Estudantil, que é a organização dos estudantes, e nós temos também o Conselho de Classe, que tem a maior representatividade dos professores e funcionários da escola, mas principalmente no que se diz respeito à gestão pedagógica, né, que são tomadas as decisões voltadas mais para as questões pedagógicas. E, na verdade, o Conselho Escolar é um órgão máximo da instituição, então a direção não tem a palavra final nas suas decisões. Então, ela consulta o órgão de decisão, que é o Conselho Escolar. E o Conselho Escolar, então, tem representatividade tanto da gestão, o diretor ele sempre é o majoritário, daí nós temos também a representatividade dos docentes, representatividade dos pais, representatividade da comunidade, uma pessoa que não tem filhos, ninguém da escola que faz parte, e a representatividade estudantil, né? E aí nós temos também a questão da APMF, né, como eu já disse. Então, na verdade, a APMF, que é a Associação de Pais, Mestres e Funcionários, então ela é uma entidade jurídica, né? Então, ela tem CNPJ próprio, ela tem organização que gerencia todo o processo também financeiro, geralmente é um suporte também financeiro para as instituições escolares, com eventos e também dar esse suporte nas questões das verbas do governo, né? Então, por exemplo, o PDDE, né, que é o dinheiro direto na escola, que a escola recebe, que são recursos para a escola mesmo gerenciar a sua dinâmica, né, recursos financeiros, e que daí quem presta contas é a PMF, cai na conta corrente da PMF, etc., né? E para o APMF, sim, a representatividade ela é da gestão escolar, ela é dos docentes, dos pais e também, né, uma representatividade é possível do Grêmio Escolar, né, fazendo parte, estando junto à APMF. Mas o foco maior é pais, mestres e funcionários, né? Então, a representatividade dos funcionários da escola. E aí nós temos o Grêmio Estudantil, que na verdade é um colegiado, né, dos estudantes. Então, mesmo eles sendo de menores, daí tem algum professor ou alguém da direção, coordenação pedagógica que dá esse suporte para esses alunos gerenciarem esse Grêmio Estudantil. Eles também constituem como se fosse uma empresa, CNPJ, etc., para viabilizar as ações do Grêmio Estudantil. Tanto ações, né, financeiras, econômicas, né, que eles queiram se organizar para dinamizar o processo mesmo da organização dos estudantes, né? E nós temos o Conselho de Classe, que na verdade é um mecanismo que apresenta como elemento específico a gestão pedagógica, como eu já disse antes. Então, a parte pedagógica, não digo na organização do projeto político-pedagógico, nesse processo de organização mais geral, âmbito geral da escola, do pedagógico, também a comunidade participa, os pais participam, os funcionários participam. Mas o Conselho de Classe, ele tem um compromisso maior, principalmente no processo de ensino, papel do professor, e aprendizagem, papel do aluno. Então, é esse processo de ensino-aprendizagem que é feita essa relação e muitas questões específicas são discutidas dentro do Conselho de Classe. Como, por exemplo, o que é mais comum, que a gente conhece, né, do Conselho de Classe, é a questão de notas, né? Mas o objetivo do Conselho de Classe não é esse. Mas a prática maior que é concebida na questão do Conselho de Classe é a definição dos alunos que estão com pendência de aprendizagem, etc., se são retidos ou não em uma série ou não. Mas o objetivo maior do Conselho de Classe é acompanhar o processo de evolução de aprendizagem dos alunos, de direcionamentos que a escola vai dar em relação àquelas turmas, em relação àquelas séries, né? Porque às vezes os problemas que os alunos têm da aprendizagem não é problema de aprendizagem, né? Sempre costumo dizer, às vezes é problema de ensinagem, né? Que é o processo que a escola, às vezes não é o professor no seu individual, mas a escola como organização coletiva, ela não tem bem estruturado no seu currículo, né? Então, nesse momento também o Conselho de Classe, ele tem um poder, né, de discussão, de decisão para facilitar o processo do trabalho pedagógico mesmo efetivado dentro de sala de aula.
Então, obrigado pela participação, professora. Então, agradeço, né, essa conversa que nós tivemos em relação às instâncias colegiadas no âmbito da escola e aguardo vocês lá no segundo vídeo dessa unidade, onde vou estar apresentando as instâncias colegiadas, né, no âmbito do Conselho Escolar, APMF, Conselho de Classe e Grêmio Estudantil, para podermos visualizar um pouquinho as orientações da Secretaria de Educação quanto a essas instâncias colegiadas. Obrigado, até a próxima.